Vamos iniciar abrindo a janela de terminal. Na janela de terminal eu vou executar o utilitário dbca, Database Creator Assistant. É o mesmo utilitário que a gente usou para criar o banco de dados. Eu vou usar agora para gerenciar templates, criar templates de bancos de dados. Chegamos agora na primeira etapa do processo. Vamos clicar aqui em Gerenciar Modelos e botão Próximo. Na segunda etapa, nós vamos criar um modelo de dados a partir de um banco de dados existente. Então a gente tem aqui várias opções. Eu posso excluir um modelo de banco de dados, eu posso criar um novo modelo de dados e a criação pode ser feita a partir de três formas. A partir de um modelo já existente, então eu pego um modelo, crio um novo fazendo algumas adaptações. Posso criar um modelo a partir de um banco de dados que já existe, apenas estrutura do modelo, e posso criar um modelo pegando estrutura e dados. A gente vai criar um modelo pegando apenas a estrutura do banco ORCLFS, que a gente criou no vídeo anterior. Cliquei em próximo. Agora ele pergunta, qual instância de banco de dados? Eu só tenho uma instância instalada nessa máquina. Ele me apareceu aqui o nome dela, ORCLFS. Clico em próximo. Ele pergunta qual o nome desse modelo, desse template que você vai criar. Eu vou dar aqui o nome de banco de dados de produção. Vamos supor que dentro da minha empresa, todo banco de dados de produção tem que ter as mesmas características do ORCLFS. As características gerais do ORCLFS. E agora eu vou acrescentar um comentário aqui. Modelo padrão para criar bancos de dados de produção. Vou clicar agora no botão próximo. Aí ele pergunta para a gente, você quer manter a localização dos arquivos que estão naquele template ou converter aquelas localizações por um padrão da Oracle chamado OFA, Oracle Flexible Architecture. O OFA é um modelo padronizado da Oracle que permite separar todos os arquivos de bancos de dados em pastas diferentes. Para quê? Para ficar tudo no seu devido lugar e ficar fácil depois de você achar os arquivos do banco e dar manutenção neles. A gente quer manter a localização do template ou quer converter a localização desses arquivos para o OFA? Eu vou manter a localização original dos arquivos e vou clicar no próximo. Aí ele faz um resumo aqui, ó. Você vai criar um modelo com esse nome, BD Produção, descrição, nome do banco de dados de origem, a localização desse template, ele cria um arquivo que diz onde está esse template. Eu vou finalizar. Ele está criando o modelo a partir das características do banco ORCLFS. O modelo foi criado, vou clicar no botão fechar. Agora vou executar de novo o dbca para a gente ver a criação de um novo banco utilizando aquele modelo. O que eu quero fazer agora? Criar banco de dados. Vou em próximo. Aí ele pergunta, criar com a configuração padrão ou modo avançado? Vou no modo avançado, próximo. Aí ele pergunta, qual tipo de banco de dados? Qual o modelo do banco de dados? Existiam 3 modelos pré-configurados da Oracle aqui, ó. Finalidade geral ou processamento, banco de dados personalizado ou Data Warehouse. E agora acrescentou um novo modelo, BD Produção. Se eu quero criar um novo banco de dados com as mesmas características do banco de dados anterior, eu vou selecionar essa opção. Supondo que eu estou em uma empresa, eu quero que todos os meus bancos de dados tenham as mesmas características, agora eu vou usar sempre esse template. Pego as características gerais de um banco e depois faço algumas adaptações. Essa é a finalidade de você criar modelos de bancos de dados. Então já mostrei como criar um modelo e agora como utilizar esse modelo. Eu vou parar por aqui, mas a gente vai utilizar esse modelo no final do treinamento lá na criação de um banco ASM.
Aqui foi só para você já ter uma ideia. Criei um modelo e como eu utilizaria esse modelo. Eu vou voltar. Eu vou clicar agora no botão Gerenciar Modelos. Aqui, ó, eu poderia excluir um modelo de banco de dados. Clico no próximo. Ah, não quero mais aquele modelo BD Produção. Seleciono e clico no próximo e vou lá e apago esse modelo. Não é o meu objetivo agora. Se eu quiser ver detalhes deste modelo, ó, clico no botão Mostrar Detalhes. Ele vai mostrar aqui, ó, todas as configurações daquele modelo de banco de dados. Então fechei aqui, vou voltar novamente. Cheguei na tela inicial. Eu posso excluir aqui também banco de dados com DBCA. Ó, vou clicar aqui em excluir e próximo. Ele vai perguntar qual banco de dados que você quer excluir. Só existe um. Ele só mostrou esse banco de dados e eu clico em próximo para excluir esse banco. Então, DBCA pode ser usado para criar bancos, excluir bancos, gerenciar modelos de bancos de dados. E aqui eu posso também, ó, configurar opções de bancos de dados. No mundo Oracle, opções são conjuntos de recursos que você tem opcionais para você usar no banco de dados. Eu vou deixar selecionado aqui essa opção e vou clicar no botão próximo. A gente vai ver aqui, ó, eu quero configurar opções no banco ORCL e FS, vou clicar em próximo de novo. E aqui ele vai mostrar aqui um conjunto de opções. Então, por exemplo, Oracle Spatial. Oracle Spatial é um recurso opcional. Eu posso aqui selecionar ou desmarcar ele de acordo com a minha necessidade. O Oracle Spatial é um tipo de índice especial no Oracle para otimizar aplicações que fazem buscas por localizações geográficas. A gente tem aqui, por exemplo, o Oracle Application Express, mais conhecido como Apex. Quero instalar o Apex? Clico aqui. Quero instalar o Oracle Database Vault? Clico aqui também. O detalhe é que a maior parte das options requer licenciamento adicional. O Database Vault é um componente que, se a gente for instalar, a gente precisa licenciar uma option chamada Advanced Security. Então, antes de instalar esses componentes vinculados a options, é necessário obter algum conhecimento lá no site da Oracle para saber se eu posso usar aquilo sem pagar licenciamento adicional. Porque se eu usar e não tiver o licenciamento, algum dia você abrir um chamado na Oracle, você paga o suporte da Oracle, você abriu o chamado, a Oracle detectou que você usou aquele determinado componente e não tem um licenciamento, ela vai lhe cobrar o licenciamento daquele componente. Não adianta você falar que não sabia. Ah, eu não sabia que não podia usar aquilo. Só dizer que não sabe não te livra do pagamento daquela option. Você está vendo aí no vídeo agora o link para você obter mais informações sobre options e packs do Oracle. Antes de instalar esses tipos de componentes ou usar recursos avançados do Oracle, leia essa página, entenda o que são as options, porque se você estiver trabalhando numa empresa algum dia, você pode ter problemas com o licenciamento. Eu vou cancelar aqui o que a gente estava fazendo e a gente finaliza agora o capítulo 3. Obrigado pela sua atenção.